adequados para toda a patologia de coluna. Trabalhamos também com a área de pilates, RPG, reeducação postural. Então, atendemos os pacientes com dores, né? Então, essa é a nossa especialidade. Perfeito. Vamos lá, doutora Eliane. Nós sabemos que hoje em dia está no auge educação física, que hoje todo mundo está montando uma academia, está no auge, cada esquina tem uma. Sim. E a fisioterapia cresceu muito dos anos para cá, principalmente dos 15 anos para cá. Eu gostaria que você falasse por que a fisioterapia. Então, a fisioterapia, porque assim, ela anda junto também com a educação física, né? Porque na fisio a gente tem que... A fisio hoje em dia é movimento, né? Isso. Não é mais como antigamente, que era só aquela senhorinha que vinha, que estava com muita dor. Então, a fisio veio como prevenção, como tratamento, como movimento. Então, a união da educação física e a fisioterapia é clara, né? Não tem como a gente separar. São bem casados. Né? Então, uma coisa está sempre unindo a outra. Então, o corpo, a gente viu, os artigos mostram, né, que ele precisa de movimento. Então, o corpo da gente entende que quanto mais a gente movimentar, melhor. E quanto menos movimentar, o corpo vai entender que a gente não quer movimento e não vai deixar a gente movimentar. Então, a gente tem que ter essa prática de movimentar, de fazer atividade física, de fazer algum movimento, porque o corpo da gente não pode ficar parado, né? Constante, né? Com Isso. certeza. Você tocou num assunto interessante, doutora Eliane. Nós sabemos que a fisioterapia, tá? Não sou velho, vai o pessoal, na década de 80, tá? Na década de 80. Do século passado. Século passado. Nós sabíamos que a fisioterapia, o pessoal conhecia muito como massagista, massagem. Hoje a fisioterapia mudou muito. Isso. Ela abrange várias áreas. Perfeito. Né? Hoje já está com mais, não sei de quantas especializações, acho que tem mais de 16, 17 especializações, se não for um pouquinho mais. E eu creio que você optou pela ortopedia. E você tem uma coisa interessante aqui dentro de Campo Grande, que é a maca eletrônica para fazer tração. Explica um pouquinho sobre essa maca de tração. Então, essa maca de tração, ela trabalha para a coluna, né, tanto lombar, cervical, torácica, no objetivo de abrir espaço, né, de estar movimentando mais a coluna, só que a gente fala é um movimento que a gente não consegue chegar, então é mais profundo, então é mexendo mesmo na raiz do problema, descomprimindo a raiz nervosa. Então, o principal indicativo, segundo o protocolo da Julian Fritz, o principal indicativo para dor irradiada é a mesa de tração, para descomprimir, fazer essa descompressão da raiz nervosa e aliviar sintomas de irradiação, tanto para membro superior, tanto para membro inferior. Então, dá mais circulação ali de eletrólitos, de sangue, para conter também processo inflamatório. Então, dá um relaxamento maior para o paciente. Então, para o tratamento de coluna, ela é uma grande aliada. E isso qualquer um pode estar fazendo? A gente faz uma avaliação, mas mesmo o paciente que já tem, vamos dizer, uma artrodese, tem muita dor, está na crise, pode estar fazendo sim. Só que a gente tem que cuidar na questão da osteoporose, né? Paciente que já teve fratura, então tem algumas contraindicações. Perfeito. Quais as principais funções dentro da fisioterapia? Minhas funções? Então, dar como eu falei, o movimento para o paciente, devolver ele para a rotina dele normal, diária, conscientizar esse paciente, porque eles vêm com muitas crenças, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso... eu tenho uma hernia de disco, eu não posso mais correr, eu não posso mais fazer atividade, eu não posso mais jogar bola, eu não posso... A hernia de disco não é uma sentença de morte. Então, ele pode fazer tudo, ele pode correr, ele pode andar de bicicleta, ele pode pegar peso, ele pode fazer um crossfit. É só tratar a causa do problema, fortalecer e vida que segue. Com certeza. Você viu como que é interessante? A fisioterapia é muito interessante. Muito importante, né? Com certeza, viu? Vamos lá. Você está numa campanha sobre fisioterapia acessível. Sim. Por que criar esse projeto? Então, o que a gente viu ao longo desses anos? Eu estou há quase 20 anos aí trabalhando com a fisioterapia e com paciente com dor. Então, o que a gente viu, o que eu vi ao longo desses anos?
que não existe um tratamento, vamos dizer, soberano. Eu vou fazer um único tratamento na vida e nunca mais vou sentir dor. Vou ficar para sempre sem dor, vou para academia e vou... Então, o paciente ele tem muita recidiva. Por quê? Porque ele está usando a coluna. Ele está pegando peso, ele continua trabalhando muito tempo sentado, continua o seu dia a dia. Com a rotina dele. Então, ele sempre está usando a coluna. Sempre ele está sobrecarregando alguma articulação. Então, e não é sempre também que ele tem tempo para fazer uma atividade física. Então, para não ficar... E aí ele não quer fazer o tratamento, vamos dizer, um tratamento particular, especializado, porque ele também não quer ficar gastando sempre. Sempre quando tiver a crise eu vou ter que pagar aquele tanto de dinheiro, vou ter que... Né, às vezes ele não é aquilo que ele estava planejando, foi uma coisa que não... Né, porque a dor ela vem sem avisar. Então, a gente criou esse programa de fisioterapia acessível, que são manutenções. Então, é como se fosse um plano de assinatura, uma academia que eu pago anualmente. Eu pago uma fisioterapia anualmente. Então, eu pago uma fisioterapia por mês, com um valor bem acessível. Tenho direito a 2 sessões no mês e vou fazendo essa manutenção, porque ela também não é só um tratamento, ela é uma prevenção também. Não é só quando eu estou com dor que eu vou na fisioterapia. Se eu estou fazendo uma atividade física, por exemplo, uma corrida, um crossfit, uma atividade física que eu, vamos dizer assim, que eu solicite mais a musculatura, que tem uma sobrecarga maior, eu tenho que fazer também essa prevenção, eu tenho que fazer os ajustes, eu tenho que soltar a musculatura. E aí eu faço a prevenção 2 vezes no mês e faço a fisioterapia, que é menos que eu falo com uma caixinha de remédio. E aí eu pago esse valor que é bem acessível e faço a fisioterapia para evitar lesão também. E se o indivíduo, doutora Eliana, quiser fazer esse plano um pouco mais por mês, ele pode também? Pode também. Ele tem essas 24 sessões no ano que ele pode estar gastando também. Eu estou numa crise, eu estou muito ruim, eu quero fazer 10 seguidas. Não tem problema. Só então que vai depender muito da qualidade. Caso, dessa avaliação nossa também. Perfeito. E esse projeto já está em andamento? Ou... Já temos pacientes fazendo já. Estão aderindo bem, estão, né, vendo que está dando resultado. Então, não vai gente só que está com muita dor, que está, igual fala, arrastando a perna, mas vai também gente que quer uma qualidade de vida, não quer sentir aquela dor que sentia antes. Então, eles estão aderindo bem ao tratamento, sim. Então, na realidade, não precisa ser paciente com dor. Pode ser até paciente saudável. Isso, que está fazendo uma atividade e que não queira mais sentir dor. Perfeito. Então, ele está indo lá para... A gente fala, não é mais massagem, né? Não é lá para fazer uma massagem. É para estar fazendo um tratamento de qualidade, individualizado e para ter uma qualidade de vida, né? E o tempo do tratamento? De 40 minutos a 1 hora. Depende da condição do paciente. Eu falo, não pode sair com mais dor, né? Com certeza. Então, se ele tiver... A gente fez alguma manobra, ele ficou com dor, aí vai aumentar esse tempo um pouquinho. Perfeito. Muito bom, parabéns. Bom, você já falou, o objetivo da campanha... Sim. É ter a manutenção do paciente ou até pessoas saudáveis, né? Nós temos outro projeto também. Pode falar, todo seu. Pode falar. Nós temos outro projeto também, que é a fisioterapia domiciliar. Isso. Porque como tem as pessoas que vão para a clínica, que podem estar indo, tem as pessoas que não podem ir, né? Então, idoso, senhorinha que não consegue sair, que muitas vezes a pessoa os filhos ou os netos não tem como estar levando esse paciente, não tem tempo. Então, a gente tem também um aplicativo que o paciente ele acha o fisioterapeuta mais próximo e aí ele escolhe lá o fisioterapeuta. Às vezes ele já conhece o físio, vai lá direto naquele fisioterapeuta. E aí chama para fazer a fisioterapia domiciliar em casa. Então, é um projeto para ajudar tanto o fisioterapeuta, que ele sai desse ciclo, dessa coisa de convênio, que tem que ter aquele valor, tem que ser aquele preço. Então, ele consegue colocar o preço dele, o valor dele lá. E o paciente também escolhe o físio que ele queira ir na casa dele, né? Então, eu quero esse que é mais barato, ou eu quero esse aqui que tem mais especialidade, é um valor mais alto, mas eu escolho esse fisioterapeuta. Eu tenho a liberdade de escolher
E o físio também tem a liberdade de escolher os horários e os valores que ele quer atender o paciente. E aonde ele quer atender. Perfeito. Você falou em relação ao convênio. O que é o conselho hoje da fisioterapia pode estar fazendo em relação a isso, desse projeto? Então, nós já tivemos várias manifestações, né? Não vamos atender por esse preço mais, vamos dar uma pressionada nos convênios para aumentar os preços e tudo, da consulta, da sessão. Porque realmente é bem defasado, né? É isso, mas infelizmente o fisioterapeuta também ele precisa trabalhar, né? Com certeza. Então, às vezes acaba colocando um valor até abaixo do mercado para pegar o paciente. E aí o convênio, vendo isso, acaba colocando um valor mais baixo para fazer mais volume. E aí, infelizmente, o fisioterapeuta... Mas o conselho pode interferir isso, doutora Helena? É porque fica difícil, porque tem a classe também que faz um valor já abaixo do mercado e que precisa trabalhar, né? Então fica difícil também no seu dia a dia, para o conselho vamos dizer, inflamando ali e obrigando a gente a parar de atender ou atender por um valor mais alto, porque a pessoa precisa atender, né? Então fica difícil. Né? Então a gente fala, não é que o fisioterapeuta é ruim ou aquela clínica é ruim, é porque a gente é refém do convênio, né? Então tem que atender aquele valor que eles estipulam, né? Infelizmente. Esperamos que mude, né? Esperamos que mude. Vamos lá. Eu acredito que você trabalha, você falou que sua especialidade é mais coluna, tá? O caso mais comum em tratamentos é da coluna. Sim. Perfeito. Hernia de disco. Tá. Cervical e afins. Como você vê esse cenário hoje? Porque tudo hoje é coluna. Doutor, é coluna, é pouco ombro, pouco joelho. Então hoje está mais carregado. Então como que você vê isso hoje para o futuro? É a falta de exercício, né? O sedentarismo, muito computador, celular. Então, pessoas também que viajam muito, que dirigem bastante. E aí, não fortalecendo a musculatura corretamente, tendo muita instabilidade, isso aí força bastante. O estresse também é outro fator muito importante. A má alimentação também, alimento muito inflamatório, hoje muito fast food, muita gordura. Então, tudo isso também afeta a coluna. Então, e isso cada vez pacientes mais novos, né? Antes, igual a paciente falou ontem, nossa, antes eu ia na clínica, só tinha senhorinha da minha idade. Hoje em dia, só pessoas novas. Então, por quê? Porque é muito celular, pouco tempo para fazer exercício. Primeira coisa que a gente tira no dia é o exercício. Eu vou deixar de fazer o exercício hoje porque eu estou sem tempo, então estou trabalhando demais. Então, o sono também afeta bastante. Então, tudo isso afeta muito a coluna, né? Então, a gente vê muitos problemas de coluna e cada vez mais precoce, né? Mas por todas essas alterações, sedentarismo. Então, às vezes até... Alguns exercícios que a gente olha aí na internet, a gente fala, gente, mas esse exercício não é para fortalecer essa região que ele está falando. Então, na academia também, alguns exercícios errados. Então, tem que estar cuidando, tem que ter uma ajuda bem especializada. A gente fala, tem que fortalecer de dentro para fora. Isso. Primeiro a musculatura interna, estabilizadora, e depois a musculatura superficial. Então, tudo isso não é fácil tratar. Né? Então tem que ter uma equipe multidisciplinar, especializada para estar tratando corretamente, né, a causa do problema, e não só tratar os sintomas ali com remedinho ou com algum alongamentozinho, alguma coisa e pronto, achar que já está tudo acabou, bem. Né? Perfeito. Então esse problema vai agravando, né? Ele não vai parar sozinho, vai sanar sozinho. Então tem que ir na raiz do problema mesmo. E doutora Eliane, qual a idade que você já pegou do mínimo ali? Jovem ou uma criança? Já peguei escoliose bem severa, assim, mas também já era era com uns 10 anos, uns 9, 10 anos. Era bem severa já. E fazendo esse tratamento, com certeza, pelo desenvolvimento. Alguns casos já é cirúrgico, né? Quando a escoliose já está afetando pulmão, respiração mesmo, né? Aí já é cirúrgico. Mais de 50 graus, os artigos já
indicam cirurgia. Então, por isso que a gente fala, não pode ir deixando, né, o problema agravar. Então, tem paciente que fala, eu vou esperar. Só se for esperar, piorar, né? Porque sem tratar não tem como, né? E tem que tratar corretamente. Com certeza. E a fisioterapia nessa parte é fundamental, viu? Fundamental. Não se usa mais aquele aparelho, né, doutor Leandro? Usa. Colete? Usa. Para escoliose, sim. Usa bastante. E aí tem que usar o colete e fazer o fortalecimento também, como a gente falou, da musculatura profunda, né? E um exercício que ajuda bastante, que está no auge também, é o Pilates, né? O Pilates, só que tem o Pilates e o Pirates, né? O Pirates aí vai fortalecer, vai só ser aquela conversa, aquele bate-papo. Distração, só, de 1 hora você fez 20 minutinhos. Tinha uma paciente que falava, eu nem suava, só conversava e tal. Verdade. Ficava sabendo as fofocas. E quando chega, por exemplo, um indivíduo lá para você, um paciente com uma escoliose razoável, não é tão... O tempo de arrumar essa coluna dele, quanto tempo que leva, mais ou menos? Vai uns 3 meses a 1 ano aí. Porque a gente fala que é como qualquer outra musculatura. Essa musculatura estabilizadora vai de 2 a 3 meses para fortalecer. Se o paciente fizer tudo certinho, igual a gente fala, ele fica lá na clínica 1 hora. E o resto do dia, o que ele está fazendo? Isso conta muito. Então, se ele continuar fazendo toda a postura correta que a gente ensinou, os alongamentos, os exercícios, se ele fizer tudo certinho, é de 2 a 3 meses para ele ver um resultado legal ali. Mas senão ele vai patinar e vai demorar até 1 ano ou mais. E é lógico, vocês orientam, né? Sim, toda a atividade que ele vai fazer em casa. Isso. A gente tem uma cartilha também que fala da postura, dos exercícios para fazer em casa também. A alimentação também, que é muito importante. Tem que estar fazendo uma alimentação bem balanceada, tomar bastante líquido, hidratar bastante o disco. Então, evitar algumas posturas, né? Que a gente tem a postura errada, que a gente sempre está fazendo. Então, tem que... O sono também, como que vai dormir. Então, tudo interfere. A questão do estresse também. Perfeito. Doutor Leandro, você... Não vou falar a idade dela, porque é muito cedo, tá? Mas ela falou que tem 20 anos de formada já. Sim. Tá? É uma mini senhora. Vamos lá. O que você vê a fisioterapia lá do passado para hoje em relação aos médicos? Como que está o respeito dentro da fisioterapia aqui em Campo Grande? A fisioterapia já tem bastante, assim, conseguiu bastante autoridade, né? Com a classe médica. E hoje ninguém fica sem, né? Não. Como eu falei, tem que ser uma equipe multidisciplinar, Perfeito. né? Porque o médico também depende bastante da fisioterapia, do tratamento conservador, tanto num pós-cirúrgico, numa pré-cirurgia também, ou para evitar também uma cirurgia. Então, eles precisam bastante dessa parte da fisioterapia. E o fisioterapeuta também precisa muito da área médica, né? Na questão de exames, de até mesmo às vezes pedir uma cirurgia, que tem vezes que não tem o que fazer, né? Tem que fazer. O paciente deixou tanto, ele já esperou tanto que o único jeito é a cirurgia mesmo, não tem mais o que fazer. Então, às vezes tem um trauma também. Então, uma profissão depende da outra, do educador físico também. É muito importante estar andando junto, ter essa troca de ideia, porque o fisioterapeuta também não domina essa área, né, de exercício e tudo. Então, tem que ter essa equipe multidisciplinar. E agora também está entrando essa parte de nutrição. Então, essa medicina integrativa, né, que eles falam. Então, tem que estar andando junto. Não adianta... Então, praticamente evoluiu muito a fisioterapia. Evoluiu muito nessa área, porque tem, como você falou, tem várias especialidades agora. Então, tem a fisioterapia otoneurovestibular. Então, trabalha com essa parte de labirintite, de cefaleia. Então, também tem que estar trabalhando com o médico otorrino. Então, interessante. Com oftalmo. Então, a fisioterapia abrange agora várias áreas, né? Cirurgia plástica também, o pessoal que faz drenagem, que faz tape. O tape agora estão usando muito no pós-operatório, no parto também. Então, a fisioterapia abrange muito, várias áreas, muito mesmo. Né? Vamos lá. Doutor Leandro, uma perguntinha aqui muito boa. Normalmente,
Os convênios não cobram um tratamento de qualidade avançada. Como lidar com isso e fazer seus pacientes levarem o tratamento adiante? Então, os pacientes, eles geralmente os que fazem tratamento de convênio, como eu falei, muitas vezes não é culpa do fisioterapeuta, né? É atender 4, 5 por horário. Então, é pelo volume mesmo. Tem que fazer volume, senão não vai manter a clínica. E aí acaba que passa muita coisa batida, né? Então, não viu algum sintoma que o paciente teve, não procurou avaliar certo segmento que era para ter avaliado, então acaba passando batido. Então, aí por isso, às vezes, o paciente fala, eu fiz 20, 30 sessões no convênio e não deu resultado. Aí fiz uma no particular, já vi resultado. Mas por quê? Porque tem que trabalhar a causa do problema, o foco, e geralmente a causa está longe da dor. Então é trabalhar o foco mesmo, a causa do problema. E aí muitas vezes no convênio o paciente não consegue isso. Ele não faz fisioterapia, ou às vezes melhora, aí vai para casa, começou a atividade física, vai lá, volta tudo de novo, aí volta, estaca zero, começa de novo. E às vezes ele cansa, né? Ele tá fazendo tanto que ele tá vendo que não tá dando resultado. As sessões dele não resolveu nada. Não resolveu, aí ele vai lá, procura uma fisioterapia particular e vê que dá resultado. E hoje em dia ele já tá tendo essa visão, né? Os pacientes já estão tendo essa consciência, né? De que tem que tratar, tem que fazer uma avaliação certinho, tem que estar sempre buscando ver sinais, sintomas, a cada dia, o que está acontecendo, o que às vezes causou dor em outro lugar, mas por que causou isso? Então, está sempre buscando esse tratamento individualizado, né? Perfeito. Eu só vou dar um toque aqui, se eu estiver errado, eu quero que a doutora Eliane me corrija, tá? Em relação à fisioterapia dos convênios, lá de trás, estão acostumados a credenciar a clínica de fisioterapia daquele método tradicional. Perfeito, doutor Leandro? Uhum. É o TNS, é aqueles choquezinhos da vida, o calor. Então isso está caindo muito. Sim. Como está vindo a fisioterapia integrativa, igual a medicina integrativa, então hoje tem a maca eletrônica, que eu acredito que o convênio não cobre. A acupuntura começou a cobrir um pouco tempo atrás, mas já está cobrindo. Tem o ozônio que não cobre. Então tem muitos NX que o convênio não cobre, por isso que o fisioterapeuta fica atado. Tá certo? Então fica aquela mesmice de sempre lá atrás. É o choquezinho, é o tradicional receitinha de bolo. Então isso, na realidade, a fisioterapia mudou muito, mas muito. Ela abrangeu, cresceu muito nesse aspecto. Tá? Por isso que é um tratamento de qualidade. Às vezes é melhor você atender um paciente, mas ter um tratamento de qualidade que atender do 4 que atender um monte e não se ter... queimar lá e não ter resultado. É como você falou, né, doutora? Doutora, hoje é a 8ª sessão, meu convênio cobre na 10ª, já não estou sentindo mais resultado. E eu tenho 20, 30 por ano. Daqui a pouco não melhora. Então é isso aí mesmo. Então, perfeito. O convênio, se ele pagasse um pouquinho mais, ou né, que a gente conseguisse um valor mais, vamos dizer, mais justo, acessível, isso, mais justo, o paciente não sofreria tanto com essas questões, né, de não ver a melhora, né? Com certeza. Então, com certeza. Só que fica difícil também, né, pro fisioterapeuta, vamos dizer, às vezes sair do convênio e... Não tem como. Tem que trabalhar nas duas coisas. Mas, tá? Perfeito. Vamos lá. O que é tratamento conservador na fisioterapia? Então, é um tratamento que a gente visa, como eu falei, sinais e sintomas. É o nosso tratamento sem nada invasivo. Então, a gente trabalha bastante com a fisioterapia manual, várias técnicas, né? Mackenzie, que tá muito em evidência também. Mulligan também trabalha com bastante exercício. Mackenzie também trabalha bastante. E o que a gente fala hoje, até o RPG mudou, né? Não é mais aquele RPG que o físio faz pro paciente. Então, o que a gente está vendo hoje? Que quanto mais o paciente fizer, ele ter autonomia, melhor. Então, a gente tem que dar a condição pro paciente, que é isso que a osteopatia também faz bastante, né? Dar essa condição para o corpo se tratando sozinho. Então, não é o fisioterapeuta que vai estar lá sempre. Ou o remédio, aquela bengala. Então, o paciente ele tem que ter aquela autonomia, ele tem que ter força, ele tem que ter mobilidade, ele tem que ter flexibilidade. Então, ele tem que ter uma boa saúde
para evitar as dores, as crises, né? Evitar até mesmo um tratamento invasivo, vamos dizer que seria a cirurgia. Cirurgia, né? Perfeito. Tá. Você falou sobre osteopatia. Quais as técnicas de osteopatia mais utilizadas e mais procuradas? A estrutural, né? Que é a técnica que faz bastante a manipulação, né? Que tira as tensões do corpo, que ajusta toda, vamos dizer, a parte estrutural mesmo, né? E o que a gente gosta também de usar bastante é a parte visceral. Então, isso eu ia comentar daqui a pouquinho. Porque Perfeito. trabalha bastante com essa parte de estresse, muita ansiedade. Eles falam, né, que o intestino é o segundo cérebro. Perfeito. Então, isso aí também interfere muito nas dores, nas restrições, na parte da cervical também. Então, o diafragma também, parte de respiração. Então, é ajustar todas essas estruturas para estar dando uma condição melhor para o paciente do corpo, né? Porque o pessoal está acostumado a escutar osteopatia, mexer com osso, só o osso. Não, mas tem a visceral também. Tem a parte visceral. Você podia explicar um pouquinho mais sobre essa visceral, para o pessoal entender? Essa osteopatia visceral, então a gente tem todos os órgãos trabalhando involuntariamente, fazendo movimento, sem o nosso, vamos dizer, o nosso consentimento, sem a gente querer. Então eles estão em movimento. Então a gente, muitas vezes, quando eles não estão com alguma disfunção, ou eles não estão com esse movimento adequado, a gente fala, vamos dizer, tem órgãos que estão ali no sentido horário, no sentido anti-horário, a gente tem que dar essa condição, a gente tem que devolver esse movimento, não deixar esse travamento atingir outras estruturas. Então, por exemplo, o diafragma está ligado na vértebra ali de T12, torácica. Então, se tiver alguma alteração lá, o paciente vai sentir lá na coluna. Então, o paciente que a gente fala não tem tempo nem de respirar, ele não está fazendo aquela respiração correta, ele está muito ansioso, ele está muito estressado, então vai atingir essa região de diafragma também. O paciente vai sentir também na região torácica correspondente a esse órgão. Então, aí a gente tem que devolver esse movimento correto para o diafragma, fazer ele descer, entrar mais oxigênio ali na região, dar mais mobilidade para ele, dar mobilidade também para a região torácica, para a expansão ali torácica na hora da inspiração, para aliviar também a região das costas. Perfeito. Então, a gente vai trabalhar aqui na frente para estar soltando lá atrás. Então, por isso que a gente tem que não olhar só aonde ele está com a dor, mas olhar também os sintomas e tratar a causa do problema. Perfeito. E isso já começa na primeira sessão, doutora? Sim, na primeira. Já na avaliação a gente vai montando todo o quebra-cabeça, ver quais sinais, sintomas, o que ele está sentindo, se essa dor é mais intensa durante o dia, durante a noite, se ele é muito estressado, se ele faz atividade física, se ele não faz, se está afetando o sono, se não está. Então já vai montando o quebra-cabeça para a hora que chegar no tratamento a gente já saber aonde que a gente vai tratar. E quanto tempo já vê a evolução do paciente? Tem paciente já na primeira sessão ele já vê resultado. Aí eu sempre brinco, eu falo, não é milagre, isso é osteopatia. Porque é uma coisa tão... É sensacional, quase que pessoal. Na hora. Sensacional. Instantâneo. Sensacional. Bom, outra coisa que você comentou também é sobre o método Mackenzie, né? Sim. De diagnóstico e terapia mecânica, MDT. O que é e como que é feito? Então, o Mackenzie são exercícios também, né? Que vai soltando toda a região, que vai mobilizando e dando um conforto melhor para o paciente. Porque quanto maior a rigidez, maior a dor do paciente, maior a restrição, ele entra naquele ciclo que ele não consegue mexer porque ele tem dor, mas ele tem dor porque ele não consegue mexer. Então, aí o Mackenzie ele vai dando essa autonomia para o paciente, que a gente fala muito, dele mexer sozinho, dele fazer os movimentos. Então, é um autotratamento também. Então, por exemplo, o paciente ele terminou o tratamento, ele foi estar no serviço dele lá, ele sentiu aquela dorzinha, ele já sabe, não, mas eu já sei que exercício eu vou fazer, como eu vou fazer para eu não entrar na crise. E aí ele começa a soltar toda essa estrutura e fazer os exercícios. Tem até Mackenzie, tem a cartilha tanto da região lombar, cervical, torácica,
para ele fazer esse exercício também. Então, dá mais autonomia para ele, destrava esse paciente, a gente fala, tira bloqueio de flexão, de extensão, de rotação, e devolvendo, vamos dizer, a rotina, o paciente a rotina o mais rápido possível. Então, o Mackenzie, ele vai dar esse conforto e vamos dizer, esse ensinamento o resto da vida. Então, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele tem essa autonomia para se autotratar, vamos dizer assim, sem ter que ficar tomando remédio, ir para um tratamento. Ele já consegue ter essa consciência do que ele está sentindo e por que ele está sentindo e o que ele vai fazer para não sentir, para não entrar na crise, né? Crise. E tem a ver praticamente parecido com a osteopatia, não? Não, é totalmente diferente. A osteopatia, né? Precisa do fisioterapeuta dar o estímulo para o corpo se tratar sozinho. Já Mackenzie não. O Mackenzie, o paciente, ele já tem a consciência do que ele vai fazer, do que o corpo dele vai fazer para se autotratar, vamos dizer assim. Perfeito. Mas também precisa de um estímulo, né, do físio tá falando, para ele conseguir fazer em casa, vamos dizer assim, ou no serviço, né? Tem que ter essa primeira abordagem com o físio, né? Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui que o pessoal confunde muito dentro da parte da educação física e da fisioterapia, o educador físico, tá? Uhum. E fala, mas isso aqui é coisa de educador físico, isso aqui é coisa de fisioterapia. A fisioterapia e a atividade física são aliadas? São. Elas podem andar juntas, mas cada um dentro do seu quadrado, Isso, né? cada um, porque a fisioterapia, ela visa no movimento de, vamos dizer, aliviar tensões, dar mais mobilidade para aquela região, tirar a restrição, tirar algum bloqueio. Isso, e a atividade dores, dor. E a atividade física, ela quer fortalecer aquela região, ela quer dar, vamos dizer, trabalhar a parte cardiorrespiratória também, fortalecer. Então, quando o paciente chega, vamos dizer, sem aquela restrição, já chega para o educador físico sem a dor, aí ele vai fazer o trabalho dele. Agora, quando o paciente tem alguma restrição, tem dor, mas ele precisa de exercício, precisa, aí ele vai com o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai saber, né, a patologia, vai saber aonde que ele pode pisar, né, o que ele pode fazer, o movimento que ele pode, o movimento que não pode. Então, por exemplo, eu tenho uma restrição em flexão, eu não consigo fazer muita flexão, eu não vou ficar fazendo exercício de flexão. Então, o fisioterapeuta já sabe, não, esse aqui ele não pode, esse aqui ele pode. Ele tem bem diferenciado dor mesmo. Na perna, dor ciática, então ele não pode fazer um alongamento muito com a perna estendida. Então, o fisioterapeuta ele vai saber como que ele vai agir. E o educador físico ele vai fazer mais atividade na intenção de fortalecer e ganhar massa muscular, ganhar mais trofismo, e aí é diferente do objetivo do fisioterapeuta, né? Perfeito. A gente comenta muito sobre coluna, doutor Leandro, aqui. Vamos pegar uma outra articulação, que eu acredito que acho que é a segunda pior que a coluna, que é o ombro, que é a mais vista também. Uhum. Dentro desses processos que você falou, osteopatia, Mackenzie, dá para tratar, né? Dá para tratar também, porque o ombro é uma articulação como a coluna também, né? Que tem a parte ligamentar, tem a parte a parte da musculatura, de estabilidade. E aí a gente tem que ver qual cadeia muscular que está mais fraca, qual que está mais forte, se está tendo alguma compensação ali. E aí a gente está trabalhando nessa região, soltando musculatura. Mackenzie também trabalha muito membro superior e membro inferior também. A osteopatia também trabalha na parte estrutural, a gente consegue tratar também. Então, depois também, como eu falei, fazendo atividade física também, ganhando mais musculatura para proteger a articulação, para não ter mais a questão de dor ou de alguma, porque se tiver alguma instabilidade nesse ombro, vai ter diminuição de espaço, aí com essa diminuição de espaço vai inflamar mais algum tendão, vai começar a raspar ali, vai inflamar, o paciente vai sentir dor ou vai ter alguma ruptura, então tem que
estar com... É uma coisinha chata, né? É chato. Então tem que estar com o ombro estável, tem que trabalhar toda essa cadeia muscular para evitar dores, né? E às vezes a dor no ombro, na osteopatia a gente fala que pode estar até ligada a um tornozelo, vamos dizer. Perfeito. Porque vai desestruturar todo o paciente, né? Toda a postura dele. Então, eu andei mancando por muito tempo porque eu torci o tornozelo, aí dali a pouco ele tem uma dor na cervical, uma dor no ombro. É uma coisa muito Então, interessante. o corpo tá todo interligado, né? A musculatura interligada. Não tem como separar, né? Perfeito. E uma curiosidade que no programa você precisa saber, isso a doutora Eliandre vai responder. Doutora Eliandre, qual é a articulação que melhora mais rápida? Coluna ou ombro? O ombro, porque a coluna tem muita raiz nervosa, muita estrutura, tá ligada com muitos órgãos também. Então a coluna é bem mais difícil de tratar. Mas assim, difícil, não é assim difícil da questão também da articulação, é do tempo, né? Se o paciente procura rapidamente tratamento, boa a gente consegue tratar bem mais rápido. Agora aquela senhorinha que vem, eu tô com dor faz 20 anos, 15 anos. Sinto lhe dizer, minha senhora, vai ficar mais 10. Vai ficar esse restinho de ano tratando aí. Com certeza. Vai demorar um pouquinho mais. Então, fica crônico, né? Aí já o corpo já se adaptou, já fez outras lesões, vamos dizer assim, e a gente tem que tratar o corpo como um todo, né? Perfeito. Então vai demorar bem mais. Perfeito. E uma outra curiosidade também aqui no programa, por isso que é um programa, você precisa saber. Ela falou uma coisa muito interessante aqui, que eu vou repetir, que o ombro está interligado a vários setores do corpo, que sente até dor no pé, não é verdade, doutora Eliane? Sim. Você sabia que a dor no ombro pode estar relacionada pelo canino? Sim, também pode estar relacionada. Mas o que o dente tem a ver? Muita coisa. Muita coisa, porque está tudo interligado, como a gente falou, né? E a parte de ATM também, o que tem de gente com placa agora, com bruxismo. Comenta um pouquinho, dá para tratar? Dá para tratar também. Então a gente tem que ver rotação de esfenoide, tem que ver toda essa região de masseter, se tem musculatura muito tensa, né? Até pelo estresse mesmo, às vezes a pessoa range muito os dentes, né? Então dorme com aquela tensão ali na região de ATM. Então a gente tem que soltar essa região, tem que mobilizar, tem que dar estímulo. Então muita gente fala que usa placa e não resolve, porque como a gente falou, tem que tratar também a causa. A causa, lógico. Ver toda a estrutura também da região cervical, que está ligada ali na região de trapézio. Então está ligada ali já até a nuca, então a gente tem que ver toda essa região e tratando e mapeando e ver a origem da dor realmente. Pode dar muita dor de cabeça, a gente tem muita dor de cabeça, não sabe por quê. Então, zumbido no ouvido também, labirintite. Então, a fisioterapia, como a gente falou, abrange toda essa área também, né? Perfeito. Estrabismo trabalha também. Aí, então... Uma coisa muito interessante. Doutora Eliane, quando chega um paciente no seu consultório, na sua clínica, né? E esse paciente apresenta um grau baixíssimo de fraqueza muscular. Uhum. Lá dentro, ele recupera... Não precisa, vamos supor, ele está com dor. Ele teve um enfraquecimento da musculatura devido a essa dor. Então ele quer recuperar rápido. Você aconselha dentro da fisioterapia ou educador físico? Eu acredito que é fisioterapia, primeiro, né? Sim, primeiro. E qual é o grau de evolução para recuperar essa musculatura lá dentro, para ele poder ir numa academia futuramente? Então, como a gente falou, tem a questão da equipe multidisciplinar, né? Então a gente tem que ver... O fortalecimento, ele vem de dentro para fora. Então, não adianta, por exemplo, a gente fala o paciente que toma muito antidepressivo, por exemplo. O antidepressivo, ele vai diminuir o sistema simpático, ele vai ativar mais o parasimpático e vai atrofiar mais. Então, o paciente vai entrar no estádio de relaxamento. Então, não tem como eu querer... fortalecer, ganhar massa, estimular minha musculatura se eu estou no estado ali de relaxamento de toda a minha musculatura. Então, a gente tem que ver, ele está tomando muita medicação, ansiolítico, antidepressivo. Não adianta eu querer ganhar massa, força, se eu não tiver uma alimentação adequada. Ele tem uma alimentação adequada, ele é muita alimentação, vamos dizer, inflamatória, muito doce, muito carboidrato, muita gordura. Então,
como que está essa alimentação? Então, como que eu vou ganhar uma musculatura? Não adianta só eu querer ganhar ou fazer exercício, mas como que está o corpo? Como que está a alimentação? Como que está a questão de medicamento? Como que está a lesão dele? Tem algum pinçamento ali? Tem uma boa vascularização ali naquele músculo, naquele local? Então, não adianta eu ficar me matando lá na academia ou na fisioterapia. Perfeito. Se eu não estou tendo essa alimentação e essa orientação correta. Então, o sono também atrapalha bastante. Não estou dormindo bem e quero ganhar massa muscular. Não vai ganhar, não tem recuperação, como que ele vai ganhar uma massa? Então, o fisioterapeuta tem que estar atento para ter essa visão multidisciplinar, né? Para ver como que tá, porque vai começar a mudança de dentro para fora, né? Perfeito. Então tem que olhar tudo isso. Então, analisar tudo isso, se tiver tudo certinho, beleza, vou começar ganhando a musculatura aqui, vou fazer exercício, igual eu falo, começar a ganhar a musculatura profunda. Então, são exercícios que às vezes o paciente fala, mas só isso aí não vai dar nada, não vou ganhar nada, mas ele está começando a ganhar uma musculatura profunda, estabilizadora. Então, a musculatura, como eu falo, sempre a musculatura pequena, fraca, então o exercício é proporcional, pouca força, pouca amplitude, então pouca força mesmo, então ele não precisa fazer muita força para atingir aquela musculatura. Então, começar com a musculatura profunda, estabilizadora, e depois com a musculatura superficial, que daí ele já pode trabalhar numa academia, num pilates, já começar a fazer esse reforço. Como eu falei também, demora de 2 a 3 meses, né? Para ver a evolução. Ver um resultado final, né? Não é nem evolução, é resultado. Isso. Perfeito. Bom, nós sabemos que hoje em dia nós precisamos de movimento e atividade física. E sabemos que Campo Grande está crescendo muito em relação a academias. Sim. E uma curiosidade aqui no programa Você Precisa Saber, você sabia que a musculação ele é um micro rompimento de várias fibras. Você já pegou pacientes de musculação, muitos, lesionado, com certeza, né? Muitos. Porque eles fazem, o que a gente fala, eles trabalham mais a musculatura superficial, né? A gente fala, o que adianta a carcaça, entre aspas, tá fortalecida, e aí vai sobrecarregar mais. Então, a gente já pegou, vários pacientes, muitos pacientes de musculação com lesão, com hérnia lombar ou hérnia cervical, porque não estão trabalhando corretamente. Então, às vezes, a maioria dos casos acabam lesando na academia. Então, por exercício errado que está fazendo. Tradicional, você paga por mês, deixa lá, vai fazendo você mesmo e pronto. Isso, e às vezes não tem aquela rotina correta, igual a gente falou, às vezes não está com a alimentação também correta, ou o sono adequado. Aí vai lá, quer malhar pesado, acaba se lesando inteiro, acaba dando alguma ruptura, alguma inflamação, e aí fica naquele ciclo e não consegue sair também. Então, aí começa tudo do zero de novo. Aí fortalecer a musculatura profunda para depois chegar na musculatura superficial ali. E aí aquele trabalhinho de formiguinha, né? Tudo de novo. E ele pode voltar na academia futuramente? Pode. Mesmo aí, se ele tiver hérnia, pós-cirurgia também. Mas desde que faça um trabalho inicial bem feito. E né? uma orientação do profissional, né? Isso. Com certeza. E geralmente depois eles ficam com medo de voltar para a academia e ter a lesão, né? Eu tô com um paciente lá que também ele malhava muito pesado, ele tomava suplemento também, tomava, né, muita coisa. E foi lá com lesão, com hérnia. E agora está com medo de voltar para a academia e sentir aquela dor novamente. Então, a gente já começa a orientar desde o início, fazer algumas orientações, né? O que ele pode, o que ele não pode fazer, como que ele pode começar a ativar aquela musculatura, e também chegar na academia protegendo a musculatura, protegendo a coluna, para não ter a lesão novamente. Né? Perfeito, doutor Eliana. Você também é formado em educação física, né? Sim. Então, vamos lá. Eu queria que você tirasse uma explicaçãozinha aqui, diferenciar. Hoje em dia, inclusive na internet, está se divulgando muito entre
Pilates e musculação. O que é melhor, o que é pior? O que um favorece ou o que o outro não favorece? Queria que você explicasse para o pessoal aí, os ouvintes, o que é um, o que é outro, o que é melhor. Eu acredito, dentro da minha concepção, que Pilates é uma coisa bem mais superior que a musculação em si. Não? Depende do seu objetivo. Então, vamos lá, explica isso para nós. É isso que a gente quer saber. Assim, o Pilates, como eu falei, o Pilates tradicional mesmo, ele trabalha muito essa parte da respiração, da mobilidade, da flexibilidade e da musculatura profunda. Então, eu falo assim, para quem tem problema de coluna, o ideal seria o Pilates. Mas a musculação, que eu também gosto bastante da musculação, pratico a musculação, ela também é muito importante na questão da musculatura superficial, da musculatura também que a gente estabilizadora de uma certa forma. Então, glúteo, quadríceps, posterior de coxa, costas, tudo isso é muito importante também. A parte cardiorrespiratória também é importante. Então, qual que é melhor? É o Pilates ou a musculação? Não tem qual que é melhor, se é um ou outro. Os dois são excelentes. Então, vai depender muito do objetivo. Isso. E também do gosto do paciente. Tem paciente que fala, não vou fazer Pilates de jeito nenhum, eu não gosto de Pilates, eu não vou fazer. Excelente, dá para ele colocar os exercícios de estabilização, de Pilates, de flexibilidade dentro da musculação também, não tem problema. O que a gente fala na musculação? A musculação, para não perder essa área para o Pilates, ela colocou também o funcional, que são vários exercícios que dão instabilidade, que trabalham essa musculatura estabilizadora, como o Pilates trabalha também. Então, se unir esse funcional com a musculação é excelente. Então, o paciente não precisa fazer, vamos dizer, necessariamente o Pilates. É que na musculação, por falta de orientação, muitas pessoas lesam lá, mas não que ele seja uma coisa ruim. Então, é o que eu falo, quanto mais sair do aparelho, melhor, porque ele vai ter que estabilizar o corpo para fazer um exercício com peso livre, vamos dizer assim. Então, quanto mais ele conseguir estabilizar o corpo, mais ele vai trabalhar essa musculatura. E quanto mais ele ficar no aparelho, o aparelho já vai fazer as vezes da musculatura estabilizadora. Você vai encostar lá, você vai relaxar um pouquinho mais e não vai estar trabalhando essa musculatura. E aí o paciente acaba muitas vezes lesando porque não tem essa musculatura estabilizadora. Então, é mesclar peso livre, peso fora de usar um pouquinho o aparelho, mas também sair um pouco do aparelho para estar usando essas duas musculaturas. E vamos dizer, fazendo às vezes do Pilates também. Dá para levar os dois? Dá para levar os dois. Tem muita gente também que faz o Pilates e a musculação. Aí também vai do tempo, né? Da pessoa, do que ela quer, que resultado que ela quer. Mas geralmente eles acabam optando por um ou outro. E o aeróbico sempre vai ter que estar junto, caminhar junto. Porque daí é uma outra questão. Mas eu faço uma caminhada. Mas caminhada não é musculação. E musculação não é caminhada. Então, o exercício aeróbico é outra coisa, é outra questão. Então, tem que estar sempre andando junto, ou com Pilates ou com a musculação. Uma bicicleta, uma caminhada, uma corrida, um elíptico, uma natação, mas sempre tem que estar fazendo. Outra coisa também que a gente pede bastante é que quem faz musculação geralmente não faz o alongamento. O alongamento é essencial. Eu faço musculação desde 98 e eu nunca lesei na musculação, só lesei uma vez que caiu o peso no meu dedo e eu fraturei o dedo, mas... Dessa vez eu vou mexer com essa menina aqui, só para ver se tem alguma coisa ou não, né? Mas de lesar, assim, de exercício, de nunca lesei... O alongamento é crucial e é uma coisa que você não vê na academia. Mas ninguém faz. Na academia, nem todos os pacientes que chegam lá com lesão da musculação, nenhum faz alongamento. O alongamento tem que ser feito todos os dias, porque a gente vai ganhando uma nova forma do músculo, a gente vai ganhando plasticidade. E se a gente não fizer o alongamento, a gente vai encurtando cada vez mais, aí ocorrendo todas aquelas lesões em cadeia que a gente estava falando. Restringe o movimento de um lado, puxa do outro, causa escoliose, ou causa retroversão, ou causa uma cifose. Então,
tem que alongar, a gente tem que alongar. Quando sai da musculação, tem que fazer alongamento. O Pilates já é um alongamento, constante. Já é constante. Mas pessoal da musculação, de crossfit, quem faz funcional, tem que alongar. Uma corrida depois tem que alongar. Porque o alongamento é crucial. Ele não é só de enfeite, não é só um nome. Ele tem que ser feito sempre. O nosso corpo tem que ter uma flexibilidade, tem que ter mobilidade, porque senão... E é crucial, meu doutor. Eu sou prova viva disso. Eu faço musculação há muitos anos e sempre fiz alongamento. Eu já vejo o pessoal entrando dentro da academia, já direto pegando no peso, e peso glutante mesmo, nem aquece direito. Então... E depois, se não fizer alongamento, parece que eu saí devendo. Quem não, com certeza. Não alongou. E é crucial antes e depois, tá, pessoal? Vamos lá. Sim. Bom, doutor Eliane, dá pra gente bater mais papo, mas o tempo é curtinho, praticamente 50 minutos, uma hora é rápido, quando o papo é gostoso. Eu queria que você deixasse o seu conselho como fisioterapeuta e informe a população sobre o tratamento necessário e o seu Instagram, as suas redes sociais, a sua localidade, passar o seu contato. Então, eu quero primeiro agradecer, né, mais uma vez, e falar para assim que não existe, vamos dizer assim, uma coisa assim que uma sentença de morte para qualquer lesão, vamos dizer assim. Então, a gente consegue fazer todas as modalidades, o corpo da gente tem que ter treinamento, então a gente fala que a questão da repetição, a gente consegue fazer, eu quero jogar um tênis. Se eu fizer sempre aquele mesmo movimento, eu ir lá e estar treinando, sempre repetindo, fazendo aquilo, eu vou conseguir jogar um tênis. Eu quero correr, mas eu não consigo, porque eu vou correr e já passo mal, mas se você sempre estiver treinando, sempre estar insistindo naquilo, fazer a preparação correta, como a gente tem falado aqui da questão multidisciplinar, você consegue correr também. Mas eu tenho dor no joelho, mas se fortalecer, se fizer um tratamento certinho, você consegue voltar a correr também. Então, o paciente já pós-operatório de coluna já voltou a correr também, se estabilizar, fizer um tratamento certinho. Então, o corpo da gente é muito inteligente. Então, se a gente der o estímulo correto, fizer o tratamento correto, a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Porque o corpo é um movimento. Então, a gente fala, cuidar do nosso corpo, eu falo cuidar da coluna, que a gente quer que dure 100 anos, 150 anos, a gente só tem ela, a gente tem que cuidar dela. Com certeza. Então, cuidar também da questão de sono, de alimentação, de exercício, procurar um profissional adequado. Não, vou procurar o mais barato, porque não, procurar um profissional, porque senão o barato às vezes também sai caro. E todo mundo, assim, consegue fazer uma fisioterapia bem feita, fazer um exercício com personal. Hoje em dia tem várias plataformas aí, tem a questão, né, das academias mesmo, está abrindo mais para essa questão de ter uma orientação mais adequada. Então, procurar ver mesmo se aquele profissional é formado, tem um bom histórico, porque a gente já viu cada coisa aí. Tinha gente que falava que fazia RPG e não era formada, não tinha Pilates, RPG. RPG, não sei o quê. Pilates, então procurar ver mesmo se o profissional é adequado, para não depois estar pagando um preço caro, né? Com certeza, doutor Eliane, então, com certeza. Passe seus contatos pro pessoal. Então, a gente está ali na Antônio Maria Coelho, 3979, perto do Comper ali, no bairro Santa Fé. O nosso telefone é 99872-7200 e nosso Instagram é VertebralCare CG. Perfeito. Então, qualquer coisa é só nos chamar que a gente faz uma avaliação certinho e orientamos ao tratamento mais adequado. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez por ter vindo aqui no Estado Play, aqui no TV O Estado. Agradecer essa confiança sua, passando o pessoal, tirar essa dúvida do fisioterapeuta que era massagista antigamente, hoje mudou totalmente. Mudou. E muito, tá, pessoal? Então eu quero agradecer mais uma vez, surgindo oportunidades, mais uma vez eu te convido. Com certeza, tá? Com certeza. E vocês aí do outro lado, que estavam aqui, presente aqui pelo Estado Play,
porque você está com dor, eu tenho que ficar acamado num leito 24 horas. Não, hoje mudou muito, muito, muito. O corpo precisa de movimento. Então, se você tem uma dor no lombar, uma dor cervical, uma hérnia, mesmo dor no joelho, como ela falou, a doutora falou, um ombro, procura um profissional adequado da saúde, principalmente um fisioterapeuta, tá? Ou um educador físico, e procura movimentar-se e não deixar lesionar mais, porque você acamado lesiona cada vez mais, tá, pessoal? Então eu quero que vocês tenham uma quarta-feira excelente nesse dia de hoje, dia 26, um tempinho agradável para ficar na cama. Acabei de falar que não é para ficar, mas tem que ficar, tá? Mas tudo favorece, né? E que quem for pular carnaval, pule consciente, pule bonito, sem briga, sem nada. Um ótimo dia para vocês, um excelente carnaval, até a próxima semana. Fique com Deus.